Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é O Espírito do Homem. O texto bíblico está em Zacarias 12, versículo 1, e lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, do versículo 6 ao versículo de número 10. Zacarias 12, 1 diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro do homem. Agora pula aí para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro, é conhecer o que a Bíblia revela acerca do espírito do homem. Segundo, é modelar sua vida de acordo com os princípios, valores, crenças expressados pelo Espírito de Deus. E terceiro e último objetivo é alimentar seu espírito com a palavra de Deus. Pois bem, já estudamos sobre o corpo humano, a dimensão física do ser humano. Falamos sobre a alma, e aí nós destacamos os seus aspectos emocionais, volitivos e racionais. E hoje nós vamos abordar a porção mais importante do homem, o espírito que procede diretamente de Deus. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver que Deus formou o espírito do homem. Como nós vimos aí nas lições passadas, Deus formou o corpo do homem a partir do pó da terra. Seu espírito, no entanto, foi formado a partir de um sopro divino. É o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amado, infelizmente, os cristãos hoje são muito deficientes de conhecimento quanto à existência do espírito humano. Sempre que falam em espírito, eles relacionam o espírito humano com o espírito de Deus e fazem uma confusão tremenda. Muitos desconhecem quanto à existência e à operação do espírito humano. Muitos cristãos desconhecem que, além da mente, emoção e vontade, eles também têm um espírito próprio deles. Mesmo tendo ouvido sobre o espírito, muitos cristãos consideram sua mente, emoção ou vontade como sendo o espírito, ou então eles confessam de maneira clara não saber onde fica o espírito. Essa ignorância, ela afeta grandemente a cooperação com Deus, o controle sobre o ego e a guerra contra Satanás. Sabe por quê? Porque o desempenho delas, em todos os casos, requer a operação do espírito do homem. É, irmãos, imperativo que os crentes
reconheçam que existe um espírito dentro deles que não é o Espírito Santo. Algo além do pensamento, algo além do conhecimento, da imaginação da mente, algo além do pensamento, da sensação e prazeres da emoção, algo que é suplementar ao desejo, decisão e ação da vontade. Este elemento é muito mais profundo do que estas faculdades. Os filhos de Deus precisam saber que eles não apenas possuem um espírito, eles devem compreender também como funciona este órgão, a sua sensibilidade, o seu trabalho, o seu poder, suas leis. Só deste modo nós poderemos andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Na verdade, a formação do homem, ela cumpria um propósito sublime. E aí o primeiro ponto dentro desse primeiro tópico nosso é que nós vamos ver que o homem foi formado com propósitos maravilhosos. O homem, amado, ele foi criado para dominar a criação, para multiplicar-se, povoar a terra, como diz Gênesis 1, Gênesis capítulo 9. O homem foi criado para trabalhar, cultivar, guardar o jardim, como diz Gênesis capítulo 2. Porém, no entanto, todavia, desde a eternidade, sua existência teria um propósito superior. Qual era este propósito? Servir a Deus, ter comunhão com Ele, obedecê-lo e adorá-lo e, acima de tudo, amá-lo. E isso só é possível acontecer quando o Espírito Santo ele passa a habitar no espírito do homem. Cara, eu quero lembrar aqui agora um registro de Isaías sobre a razão de Deus ter chamado o homem à vida. Isaías diz assim, todos eles são meu próprio povo. Eu os criei, lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Paulo, ele reafirma este propósito divino, declarando que todos os nascidos de novo são cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Paulo fala aos Filipenses capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo ele enfatiza fortemente que todos os nossos atos devem ter um único objetivo: glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. E ele fala isso lá na igreja de Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O propósito de Deus no homem regenerado é levá-lo por meio do seu espírito a livrar-se de tudo que pertence à velha criação. Porque dentro do seu espírito regenerado jaz todas as obras de Deus para ele. Irmão, isso aqui é muito forte. Tudo que você precisa, Deus vai te dar quando o espírito dele tomar posse do seu espírito. Que bênção! Aí o outro ponto dentro desse primeiro tópico é uma exigência, A prontidão espiritual. Cara, Jesus, ele afirmou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, Marcos 14. Então, essa justa posição de ideia nos leva a concluir que a porção mais frágil no homem é a carne. E ela deve estar subordinada à porção mais forte, o espírito que foi posto no homem pelo próprio Deus. Paulo,
ele corroborando aos ensinos de Cristo, ele destaca o seguinte: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Você vai observar que esse Espírito aí de Romanos 8,13 não está em letra maiúscula, ele está em letra minúscula, então é o Espírito do homem. E aqui tem um outro detalhe maravilhoso dentro desse texto de Romanos 8,13. Eu não sei se você sabe, mas existem frutos resultantes da prontidão do Espírito. O que é isso? É quando o Espírito Santo passa a habitar no espírito do homem. Quando isso acontece, frutos vão começar a jorrar da vida de cada cristão. Paulo fala isso aos Romanos. O que ele diz? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as nossas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Romanos 12, do 12 ao 14. E é dentro desse texto que estão os frutos que vão sair da vida, né, daqueles que foram habitados pelo Espírito Santo. E quais frutos são esses? Primeiro, nós falamos alegria na esperança. Segundo, paciência na tribulação. Perseverança na oração. Fidelidade no socorro. Bênção aos perseguidos. Olha aí, que coisa maravilhosa. Quando o Espírito de Deus ele passa a habitar no espírito do homem, esses frutos eles começam a ser visíveis. Então veja você que se você não se alegra na esperança, significa dizer que o Espírito Santo não está habitando no seu espírito. Se você não tem paciência na tribulação, significa dizer que o Espírito Santo não está habitando na sua vida. Se você não está perseverando em oração, significa dizer que o Espírito Santo não está habitando na sua vida. Se não há fidelidade no socorro, ou disposição, ou predisposição em ajudar aqueles que estão necessitados, significa dizer que o Espírito Santo não está habitando no seu espírito. E se você não consegue abençoar aqueles que te perseguem, significa que o Espírito Santo não está morando no seu espírito. Agora, antes de falar sobre esses frutos, né, gerados pela prontidão do Espírito, temos que entender o que Jesus quis dizer nesse texto aqui, né, quando ele diz que o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A primeira coisa é saber quando foi que ele falou isso. Bom, ele diz isso na noite em que ele foi traído e preso. É importante saber o porquê da declaração, né? O espírito está pronto e a carne é fraca, e analisar isso ou considerar à luz do contexto. Porque naquela noite Jesus estava passando por um momento muito complicado, muito difícil. Ele mesmo declarou que estava enfrentando uma angústia enorme, Mateus 26. Tudo isso porque Jesus estava prestes a tomar o cálice, né, amargo que lhe foi proposto. Por esse motivo, em sua oração, ele falou: se possível, afasta de mim este cálice. Este cálice era o furor da ira divina que seria derramada sobre ele por causa do pecado que ele tomou sobre si, o meu pecado e o seu pecado. Então, naquele momento decisivo da história da redenção, Jesus vai até o jardim do Getsêmani orar. Ali ele convida 3 dos seus discípulos mais próximos, né? E os leva ao lugar reservado. Era Pedro, Tiago e João. E ele fala assim para os discípulos: ó, eu vou até ali à frente, vou orar, vocês ficam aqui vigiando. Jesus vai, ora, e quando volta, encontra os discípulos dormindo. E é nesse momento aí que Jesus fala para ele: olha, vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. O que é o espírito pronto, irmãos? Essa é a pergunta. Antes de dizer que a carne é fraca, ele fez questão de dizer que o espírito está pronto. Evidentemente, esse espírito do qual Jesus fala não deve ser confundido com o Espírito Santo. Eu estou falando isso desde o começo da lição. Na verdade, Jesus fala do espírito do ser humano em relação ou em sua relação com Deus.
As traduções bíblicas, elas contribuem com esse entendimento, porque registram a palavra Espírito com letra minúscula. Portanto, o Espírito que Jesus diz estar pronto deve ser entendido como uma referência ao ser invisível do homem, visto em seu relacionamento com Deus. E é através do seu Espírito que o homem presta culto, recebe o favor divino. Por isso que certa vez Jesus disse o quê? Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Você vai observar que esse espírito também está em letra minúscula. Aí ele continua e conclui a frase para os seus discípulos. Ele diz, olha, a carne ela é fraca. Jesus diz que a carne é fraca justamente para fazer uma contraposição ao espírito que está pronto. Então, é nesse contexto em que Jesus declara que a carne é fraca. O significado da carne é fraca, irmãos, não deve ser confundido com aquele significado tão comum, em outras partes do Novo Testamento, que denota a natureza humana corrompida e caída e que é a fonte do desejo pecaminoso. Não é isso, não. A palavra carne, no sentido que lhe é atribuída na expressão a carne é fraca, indica a natureza humana considerada do prisma das suas fragilidades e necessidades, tanto físicas quanto psíquicas. Olha Isaías 40, do versículo 6 ao 8. John MacArthur diz que o próprio Cristo também estava familiarizado com os sentimentos de fraqueza humana, Hebreus capítulo 4. Essa fraqueza, ou essas fraquezas, no entanto, devem estar subjugadas à vontade divina. E isso só é possível se verdadeiramente, de fato, o Espírito de Deus estiver habitando no espírito do homem. Então, ao dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, basicamente Jesus estava dizendo que o espírito está sempre disposto, mas a carne, com a sua debilidade natural, não acompanha essa disposição. E isso ficou muito claro no comportamento dos discípulos. Cara, vamos analisar os frutos gerados pela prontidão do Espírito nesse texto de Romanos 12, um a um. Nós falamos que o primeiro fruto é alegria na esperança. Quando o apóstolo Paulo enviou a sua carta à igreja de Roma, os cristãos daquela comunidade enfrentavam intensas perseguições. No capítulo 12 da referida carta, o apóstolo Paulo apela à prontidão de espírito daqueles irmãos, exortando-os a alegrar-se na esperança. Paulo não estava conclamando ao regozijo decorrente da adversidade, mas ao regozijo verdadeiro e pleno que se autentica na confiança irrestrita no agir sobrenatural de Deus. O segundo fruto, paciência na tribulação. Quando o Espírito Santo habita no espírito do homem, o homem passa a ser paciente, mesmo nas tribulações, irmãos. No transcurso da caminhada terrestre, invariavelmente, nós enfrentaremos aflições, dificuldades, tormentas, adversidades, os quais se manifestam em todas as dimensões da vida humana. Paulo, ciente desta realidade, outra vez apela à prontidão de espírito daqueles irmãos, convocando-os à paciência diante da tribulação. Romanos 12. E você vai perceber que no capítulo anterior, Paulo disse o quê? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas à glória que há de por vir. O apóstolo Paulo estava certo, sabe de quê? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderia o separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Ah, meu irmão, aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, perseverança, ou seja, o terceiro fruto, melhor dizendo, que é perseverança na oração. Só consegue perseverar em oração, volto a repetir, aqueles
que o Espírito Santo está habitando no seu espírito. Os discípulos falharam com Jesus no dia da sua grande tristeza, Mateus 26. O mestre só pediu para que eles ficassem vigiando e orando, para não entrarem em tentação, e eles dormiram. A alegria na esperança e paciência nas tribulações são condições intimamente dependentes da perseverança na oração. Possivelmente, por essa razão, Paulo exortou a igreja de Roma a praticar a oração perseverante. E aí o outro fruto é a fidelidade no socorro, prontidão de espírito para socorrer os necessitados. Eis outra advertência do apóstolo Paulo aos Romanos. A prática de boas obras é uma das mais excelentes expressões do espírito regenerado, amados. Este está sempre pronto a prestar ajuda aos desfavorecidos. Nosso amor por Deus e o seu amor por nós é confirmado na primeira carta de João, capítulo 3. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Em outras palavras, significa dizer que quando damos com generosidade e genuíno afeto, o amor de Deus é confirmado em nossa vida. Aí o quinto fruto, que é gerado pela prontidão do Espírito, é a bênção aos perseguidos. Prontos para abençoar. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Romanos 12, irmãos. A receita bíblica para vencer o mal é a prática do bem. Aí o terceiro tópico da nossa lição, ele fala de uma realidade, é a união espiritual. Irmãos, a união espiritual é uma realidade que se estabelece entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Olha o que o apóstolo Paulo, ou seja, veja que o apóstolo Paulo, ele não diz que aquele que se une com o Senhor se torna uma alma com o Senhor. Paulo não fala isso. O Senhor ressurreto é o Espírito doador de vida, como diz o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15. A sua união com o crente é, portanto, uma união com o Espírito do crente. A alma é a sede da personalidade, pertence ao natural. Tudo o que ela pode ser é um vaso para expressar o fruto da união entre o Senhor e o homem interior do crente. Somente isso. A alma pode ser e mais nada. Então, onde jaz essa união? Na identificação com Cristo, sua morte e ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Romanos capítulo 6, versículo 5, sabendo isto, que o nosso homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Este versículo, ele explica nossa união com o Senhor como sendo uma união com a sua morte e ressurreição. Isso indica que somos completamente com Ele. Estamos mortos para tudo o que pertence a nós mesmos e vivos somente para o seu Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele entra no espírito do homem, ele regenera o pecador. Tito, capítulo 3, fala sobre isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando entra no espírito do homem, ele batiza o salvo regenerado. 1 Coríntios, capítulo 12. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando entra no espírito do homem, ele sela o cristão como sua propriedade. Efésios, capítulo 1. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo, ele quando entra no espírito do homem, ele enche o homem de poder. Atos capítulo 2. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo, ele entra no espírito do homem, ele faz a sua habitação no cristão. João capítulo 14. E outro detalhe importantíssimo. Quando o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, habita no espírito do homem, traz benefícios para o homem. E o primeiro benefício é
o espírito humano recebe vida. O Senhor Jesus, ao ser tentado, declarou ao diabo que o homem ele é alimentado em seu espírito exclusivamente pela palavra de Deus. Mateus capítulo 4. Não existe outro elemento capaz de vivificar o espírito do homem a não ser aquilo que Deus diz em sua palavra. Por isso que figuradamente a Bíblia é comparada ao alimento. Por isso que a Bíblia é comparada ao leite, Hebreus 5, 1 de Pedro. Por isso a Bíblia é comparada ao pão, João capítulo 6. Por isso a Bíblia é comparada ao mel, Salmo 19. Outro benefício da união do Espírito Santo com o Espírito do homem é que o Espírito do homem é santificado. Na dimensão divina tudo é santo. O natural se torna sobrenatural, o comum em incomum, o profano se torna em sagrado. O temporal se torna em eterno. Em outras palavras, significa dizer que no processo de união entre o espírito humano e o espírito divino, o espírito humano é santificado pelo Espírito Santo de Deus. Todos os que servem e adoram a Deus devem ser santos. 1 de Pedro capítulo 1. Então, deste modo, a busca pela santificação deve ser perseguida por todos os regenerados por Cristo. Eu como estudava a lição, me lembrei que antigamente, nós tínhamos assim um desejo tão grande em buscar o Espírito Santo. Nós víamos, como jovens, um desejo tão grande em estar ali buscando, porque nos era falado sobre aquilo, que nós tínhamos que buscar o Espírito Santo. Hoje você já não vê mais, o jovem não quer mais saber do Espírito Santo, não sabem eles o que eles estão perdendo. Outro benefício da união do Espírito Santo com o Espírito do homem é que o Espírito do homem torna-se fervoroso. Fervor significa estado daquilo que ferve, ardor, grande desejo, devoção ardente, grande dedicação. Na união espiritual, o espírito humano recebe poder do Espírito Santo, que o torna intensamente pleno de entusiasmo, paixão, zelo e cuidado. Apolo, pregador na cidade de Éfeso e Corinto, varão eloquente e poderoso nas Escrituras, era instruído nos caminhos do Senhor e fervoroso, diz a palavra, no Espírito, Atos 18. O fervor no Espírito capacitou Apolo a falar ousadamente com veemência acerca do Senhor. Outro benefício da união entre o Espírito Santo e o Espírito do homem é que o espírito humano ele é dirigido pelo caminho certo. Lucas, ele menciona em seu evangelho o nome de Simeão, referindo-se a ele nos seguintes termos: homem bom, piedoso, que esperava a salvação do povo de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Lucas capítulo 2. Simeão é um dos muitos exemplos bíblicos de filho de Deus nascidos do Espírito. Esse reviver em Deus apresenta um novo caminho, um novo propósito, um novo foco que encontra lugar no templo, na casa de Deus. Rendido voluntariamente ao Espírito Santo, o espírito humano anseia pelos átrios divinos e alegra-se quando é convidado a estar na casa do Senhor, no santuário do Altíssimo, Salmo 122. Outro benefício da união entre o Espírito Santo e o Espírito do homem é que o espírito humano cresce em força e comunhão com Deus. O sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel geraram o filho João, o Batista, Marcos capítulo 1. Esse menino, ainda no ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo, Lucas 1. Como qualquer ser humano, ele cresceu fisicamente, porém, o Espírito Santo, ligado ao Espírito de João, o fez crescer, fortificar-se, robustecer-se e consolidar-se. Olha em Lucas 1:80, para a missão a qual o Senhor tinha separado para ele. Qual era a missão de João? Ser o precursor do Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Lucas 1:16 e 17. Então, eu vou concluir, irmão, dizendo o seguinte: um homem espiritual é aquele que pertence ao Espírito. O homem, no seu todo, ele é governado pelo homem interior. Todos os órgãos do seu ser estão completamente sujeitos a ele.
Seu espírito é que caracteriza a sua vida como singular. Tudo procede do seu espírito e ele mesmo presta obediência absoluta a ele. Nenhuma palavra é pronunciada, nem ato algum é realizado segundo ele mesmo. Pelo contrário, ele recusa sempre o seu poder natural a fim de extrair poder do Espírito Santo de Deus. Numa palavra, o homem espiritual é aquele que vive no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.